Bom, vamos lá, meus caros. Então, já partindo para a nossa pauta agora, diretamente, forças israelenses destruíram um bunker de Ali Khamenei em uma operação com 50 aeronaves no coração de Teherã. E nós temos um vídeo aqui que foi divulgado, tá, pela as forças de defesa de Israel, que eu quero mostrar para vocês aqui. A qualidade do vídeo não é das melhores, tá? Eu já adianto isso, mas dá para termos uma noção do resultado dessa operação. Vamos lá. Olha só. Essas são as imagens aí que foram divulgadas, né, pelo exército de Israel sobre o céu de Teherã. Nós estamos vendo, né? Então, vou trazer aqui a matéria para vocês. Em uma das operações militares mais complexas desde o início do conflito, as forças de defesa de Israel destruíram esta manhã o bunker subterrâneo de Ali Khamenei, localizado sob o complexo de liderança do regime no coração de Teherã, como parte de uma série de ataques que enfraqueceram severamente a infraestrutura estratégica do Irã, conforme noticiado pelo The Times of Israel. Segundo as forças de defesa, o ataque envolveu aproximadamente 50 caças da Força Aérea que informações fornecidas pela Diretoria de Inteligência Militar e pela Diretoria Antiterrorismo lançaram quase 100 bombas sobre o bunker subterrâneo que servia como principal abrigo de emergência para a condução da guerra pelo líder supremo iraniano. A infraestrutura destruída foi construída sobre o chamado complexo de liderança em Teherã e abrangia várias ruas com inúmeras entradas e salas de reunião para os membros mais altos do regime. O bunker, descrito pelas autoridades militares como, abre aspas, um recurso emergencial seguro, fecha aspas, foi projetado para que o líder pudesse coordenar operações em caso de conflito. A unidade 8.200 de inteligência militar focada em inteligência de sinais e a unidade 9.900, especializada em inteligência visual, mapearam o local por anos e lhes permitiu executar ataques de alta precisão com profundo conhecimento da disposição interna do alvo. E pessoal, antes de eu continuar aqui, é muito interessante isso, porque eu fiz um vídeo essa semana lá no nosso canal PH Araújo nos Estados Unidos, com todos os detalhes que agora surgiram da morte do Khamenei, como foi planejada a operação, como ela aconteceu, qual foi o gatilho, todos os detalhes ali. Isso provavelmente vai virar filme em algum momento, tá? Eu acredito nisso. Mas se você não viu esse vídeo, veja. E quando a gente vê aqui essa informação que estamos, né, tratando sobre esse bunker também que foi destruído. Perdão, pessoal, eu tô vindo já de 1 hora de gravação, tá? Eh, Quando nós olhamos as informações desse bunker que foi destruído, o aparato de inteligência israelense, como ele é efetivo, né, é algo que realmente surpreende. Assim, surpreende, porque deixa eu até falar, nós sempre falamos de outras agências de inteligência. Tem o MI6, você tem a KGB, você tem, por exemplo, a KGB, que agora é FSB, a CIA. Mas o que que acontece, pessoal? Por que que o Mossad, né, até me corrigiram recentemente com razão sobre isso aí nos comentários. O Mossad, ele tem uma diferença. Por exemplo, quando a gente fala da KGB, né, a KGB, o FSB, enfim, a tcheca, tudo a mesma coisa, né, NKVD, só muda a sigla de tempos em tempos. Eles sempre foram muito bons em coletar dados. Você vai pegar ali, talvez a parte de coletar dados e compilar dados da KGB é algo assim primoroso, né? Eles têm uma capacidade muito forte. A CIA, eles têm uma capacidade de infiltração muito boa. Só que o Mossad,
eles, além de ter a capacidade de infiltração, eles terem a capacidade de compilar dados, eles têm a capacidade de execução muito alta. E isso que impressiona no Mossad. É um serviço secreto, assim, completo. Cada serviço secreto que nós temos das grandes agências do mundo, eles têm ali qualidades e fraquezas, tal, mas cada um tem o seu ponto forte. E o Mossad, na média, ele consegue preencher todas essas lacunas, é algo realmente impressionante, realmente impressiona, né. Vamos lá, eh, olha, gente, eu vou só falar uma coisa aqui pra vocês, eu sei que tem muita gente, tá, que às vezes tá chegando no canal agora e, assim, talvez tá acostumado a ficar sendo mal educado nos chats alheios por aí, mas aqui no PH Vox, pra quem tá chegando agora, pessoal, aqui é um canal que a gente preza pela boa educação, a cortesia no chat, o respeito, tá? E sempre tem. E isso é um diferencial nosso aqui. E aí tem pessoas que chegam aqui agora e são desrespeitosas, né, no chat e tudo mais, inclusive com nós que estamos aqui apresentando. Então, assim, pessoal, eu acabei de suspender uma pessoa aqui, e se você tá chegando agora, você tá chegando na casa dos outros pela primeira vez, você tira o sapato, você pede licença. Educação faz bem, tá, pessoal? E na internet faz parte da extensão da vida hoje. Então, vamos ter educação, tá bom? Para quem tá chegando agora, é novo aqui no canal, aqui não é a casa da mãe Joana, tá bom? Vamos lá. Continuando, pessoal, desculpem aqui pra quem não precisava nem ouvir isso daí. Eh, Apesar da morte de Khamenei, o complexo continuou sendo usado como centro de operações pelos líderes do regime iraniano nos dias seguintes. De acordo com a versão fornecida pela Força de Defesa de Israel, o local permaneceu ativo até o ataque desta manhã. A ofensiva israelense contra instalações-chave do regime se intensificou durante o confronto, além do ataque ao bunker e da eliminação de Khamenei. As forças de defesa de Israel atacaram outros edifícios dentro do complexo, incluindo o escritório presidencial do Irã e a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional, segundo a instituição militar. Esses, inclusive, foram na terça, né? Esses ataques, repetidos ao complexo de liderança, marcam uma escalada na postura tática das forças israelenses e priorizam ataques cirúrgicos destinados a desmantelar a capacidade estratégica do regime iraniano. Então, o que nós estamos assistindo aqui, pessoal, de maneira bem clara e objetiva, né? Israel está tentando, inclusive, né, eh, acabar com todo o centro de comando, porque esse bunker ele continuava sendo utilizado pela inteligência, tá, e por todo o alto escalão da guarda revolucionária do Irã, tá. Vamos lá. Outra informação, pessoal, importante aqui sobre o conflito que eu preciso trazer para vocês. Ontem, acredito que a maior parte de vocês que estão aqui, que eu já vou pedir de novo para deixar o seu like na nossa transmissão, e daqui a pouco, pessoal, tendo os superchats também de vocês, eu já vou ler, tá? Nós tivemos um ataque indiscriminado do Irã contra o Azerbaijão. Inicialmente surgiu como um drone, mas depois ficou ali claro que foram quatro drones. Inclusive, eles atacaram um aeroporto e também atacaram um hospital. E o presidente Azeri, né, ele fez ali uma solicitação aberta ao Estado do Irã e disse: olha, nós exigimos um pedido de desculpa, que seja identificado o responsável por isso, e mais do que isso, nós também exigimos que seja punido o responsável por essa ação. Hum, Obviamente, o Irã não fez nada disso, fingiu que nada aconteceu e continuou tocando a guerra por outros lados. Não deu 24 horas, pessoal.
Não deu 24 horas, imagens começam a chegar do Azerbaijão e eu vou colocar aqui na tela para vocês também. Então está aqui, tá? Essas imagens são da fronteira. Só espera aí. Essas imagens são da fronteira do Azerbaijão com o Irã e nós estamos vendo sistemas de lançamentos de mísseis azeres sendo transportados, além de veículos, tá? Esses, por exemplo, nós temos aí veículos leves, blindados leves, azeres, sendo transportados para a região da fronteira com o Irã. Isso significa o quê, pessoal? Que existe, sim, uma possibilidade grande do Azerbaijão engajar na guerra contra o Irã, tá? Essa possibilidade, ela é real e essa possibilidade, ela é grande. Pode ser que essa movimentação seja uma pressão também para que, de repente, o Irã pare de atacar. Essa é uma possibilidade, precisamos colocar isso na mesa. Só que existe uma outra situação. Estaria os Estados Unidos da América ciente disso e, de repente, entrando em contato com os azeres e falando: hold, segurem, não façam nada agora, deixem conosco, que é o que os Estados Unidos está fazendo com os países do Golfo Pérsico, é uma possibilidade. Será que outra possibilidade nós temos que colocar aqui é que talvez os azeres eles estejam agindo por conta própria, vão abrir uma outra frente contra os iranianos e é o que vai acontecer. Também pode ser. Mas o Azerbaijão, é bom lembrar, pessoal, militarmente eles estão com o moral alto, tá? Justamente por conta das duas vitórias que eles tiveram recentemente contra os armênios, tá? E isso vem mostrando, né, uma força muito grande por parte do Azerbaijão ali na Ásia Central e até exige uma resposta militar e acaba levando, né, tanto o exército também a cobrar medidas mais incisivas, tá? Mais incisivas do regime dos ayatolás, tá? Olha só, agora nós temos uma outra informação que é interessante, tá, pessoal? Nós tivemos aí ontem a Rússia, como eu trouxe à noite, falando que, olha, a guerra do Irã não é mais uma guerra nossa, o Irã que tem que se virar, não tem nada que a gente possa fazer e tudo mais, né? E aí hoje surgiu uma informação de que a Rússia ainda estaria fornecendo informações de inteligência, tá? Informações de inteligência para o Irã. Agora não se sabe se isso cessou ontem depois desse anúncio que a Rússia fez, ou se isso continua, mas a informação foi conseguida aqui pelo The Washington Post, né? Acho que um dos principais jornais dos Estados Unidos e com certeza o principal aqui de Washington DC. Então vamos lá, um relatório publicado é, pelo The Washington Post indica que a Rússia está fornecendo ao Irã informações de localização para atacar as forças americanas no Oriente Médio. A primeira indicação de que outro grande adversário dos Estados Unidos está participando, ainda que indiretamente, da guerra, segundo 3 oficiais familiarizados com a inteligência. A assistência, que não havia sido reportada anteriormente, indica que o conflito em rápida expansão agora conta com um dos principais concorrentes nucleares dos Estados Unidos, dotados de capacidades de inteligências excepcionais. Desde o início da guerra no sábado, a Rússia repassou ao Irã a localização de ativos militares dos Estados Unidos, incluindo navios de guerras e aeronaves, disseram os 3 oficiais que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto. Abre aspas. Parece ser um esforço bastante abrangente, disse uma das pessoas. Agora olha que interessante, pessoal. A embaixada russa em Washington, aqui em Washington, não respondeu a um pedido de comentário,
Moscou pediu o fim da guerra, que chamou de ato não provocado de agressão armada. Aí agora a pergunta que fica é, pessoal, de maneira bem clara, tá? De maneira bem clara. Será que ontem o pessoal do Washington Post, de repente, não foi atrás de uma posição da embaixada russa e isso disparou diversos alertas, tá? E esses alertas que disparou fez com que o Kremlin, lá em Moscou, pegasse e falasse assim: olha, não, essa guerra não é nossa, não temos nada a ver com isso, circulando, nothing to see here, nada para ver aqui. Até como uma resposta a essa matéria que iria sair, isso é uma especulação, não é uma afirmação. Alguns de vocês podem pensar assim: nossa, PH, que exagero, uma matéria de jornal ia fazer a Rússia fazer isso? Então, vamos lá então, vamos colocar aqui algumas coisas na mesa para a gente não olhar isso de forma isolada. Primeiro ponto, o Washington Post, meus amigos, já derrubou um presidente americano, tá? Richard Nixon. Tá? O Richard Nixon, ele foi derrubado ali naquele caso do Watergate, né? Watergate, ele foi ali, quem foi o grande jornal que trouxe esse caso à tona, a investigação, a série de matérias, tudo mais, foi o The Washington Post. É bom a gente lembrar isso. Dito isso, né, tem outros fatores aqui. A Rússia, nesse momento, como nós vimos na própria declaração do Peskov ontem nas entrelinhas, está buscando os favores aqui de Donald Trump para que as sanções aplicadas e os embargos ao petróleo e ao gás russo sejam suspensos, justamente por conta da diminuição do tráfego ali no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz não está fechado, pessoal, mas o tráfego ali, ele diminuiu bastante, principalmente pela tensão que as seguradoras estão, porque o valor do seguro ali vai acabar ficando exorbitante e pode fazer com que muitas seguradoras quebrem. Então eles estão negando o seguro naquela região. A Marinha Americana, através de caças e destroyers estão e corvetas estão ali procurando garantir a segurança, mesmo que num ritmo mais devagar, para que essas embarcações passem. Justamente por isso nós tivemos, né, boa parte da marinha iraniana destruída. Agora, esse é um primeiro ponto. Outro ponto: os Estados Unidos da América estão negociando com a Ucrânia. E ontem à noite, como eu trouxe para vocês, o Volodymyr Zelensky já está enviando todo o apoio de tecnologia, armas e pessoal especializado em drones para apoiar o esforço de guerra americano ali no Irã, tá? Isso está acontecendo nesse exato momento, e também aos países europeus e do Golfo Pérsico. E aí, uma das demandas que nós temos dos ucranianos nesse exato momento é: olha, vamos ajudar todos vocês, vocês nos ajudaram, mas manda uns Patriots para nós, por favor, companheiros. Se vocês mandarem uns Patriots, nós vamos ficar bastante agradecidos, porque isso vai ajudar o nosso esforço de guerra contra a Rússia. Aí, pessoal, no meio de tudo isso acontecendo, toca o telefone da embaixada aqui em Washington. Olá, queremos avaliar aqui, temos uma matéria que está sendo feita, assim, 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 vocês têm alguma declaração aqui para deixar? Ou mandou um e-mail, alguma coisa? Automaticamente isso é reportado para a metrópole. Isso é reportado lá para Moscou. E aí, no mesmo dia, nós assistimos o Peskov falando: não, essa guerra não é nossa, essa guerra é do Irã. Sendo que no dia seguinte vai sair uma denúncia de que a Rússia passou posicionamento via satélite de bases americanas, de embarcações americanas que deveriam ser atacadas para os iranianos. No momento que a Rússia faz de tudo para ficar bem com Donald Trump. Me digam vocês, pessoal, vocês acham que essa hipótese é loucura?
digite 2 no chat. Sandes, abre uma enquete, Sandes. Se você tiver aí, meu cara, acho que não sei se o Sandes está aí. Ele está aqui no nosso purgatório, mas eu não sei se ele está. Ele está aqui, ele está aqui. Sandes, abre uma enquete para nós. Você acha que a possibilidade da Rússia ter feito essa declaração aí, ter feito essa ação, né, de abandonar o Irã publicamente por conta dessa matéria do Washington Post, é uma possibilidade real ou é muita loucura para levarmos em consideração, tá? Fica a dúvida, pessoal, fica a dúvida aí. Quero ver a opinião de vocês, tá bom? Quero ver a opinião de vocês sobre isso. Certo? Vamos lá. Temos alguns superchats para ler aqui, tenho mais informações para trazer, tá? Ó, deve ter acontecido sim, tá bem dividido. Óbvio que a Rússia é traiçoeira. O pessoal tem alguns falando que é loucura, tem outros falando que não é loucura. Eu tô abrindo aqui questionamentos, tá, pessoal? É assim que a gente faz a análise. Eu fiz um exercício aqui aberto com vocês, mas vamos ver.